Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 21/10/2020. Nós vamos aí para mais uma aulinha, né? E nós vamos aí ver aí a disciplina de História. Então, se prepare, pegue o seu material e vamos à nossa aula. Pegue aí o seu livro integrado, abra na página 342, nós vamos aí estudar até a página 346, certo? Nós vamos lá para a lição 7, né? E ela traz aí como título Ser Cidadão, certo? E nós vamos ver aí algumas questõezinhas a respeito deste assunto. Vamos falar aí sobre cidadania e democracia, né? O que é isso? Que palavrinhas são essas? Elas andam juntas, são diferentes, né? Vamos lá conhecer um pouco sobre cidadania, certo? Cidadania é o conjunto de direitos do ser humano, né? A gente pode dizer assim que é esse conjunto. Mas que direito é esse? Bom, os direitos são direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, a abrigo, a trabalho digno, à saúde, à educação, enfim, né? Nós temos vários direitos aí para nós listarmos, né? Então, esses são alguns dos direitos que nós, como cidadão, nós temos, certo? E isso não importa, né? Não importa, não tem distinção, não importa de raça, não importa cor, não importa religião, né? E isso é como ser humano eu tenho, né? Eu tenho esses direitos, a Constituição, né? A lei ela me garante, né? Eu posso até não ter de qualidade, por exemplo, a saúde, a educação, mas está previsto na lei, né? E a lei vai garantir que esses são os meus direitos, né? Direito à vida, à propriedade, à educação, à saúde, à liberdade. É, esses são os direitos que a lei me garante, certo? Esse é o direito que eu tenho como ser humano, né? Então não importa, esses direitos são sem distinção. Não importa se eu sou homem ou se eu sou mulher, se eu sou criança, se eu sou adulto, né? Então não importa se eu sou protestante, se eu sou budista, se eu sou ubanda, então não importa a religião, a raça, a cor, a etnia, a nacionalidade. Isso a lei me garante. Esse é um direito que, como cidadão, nós temos, certo? Então não importa aí da onde eu sou, quem eu sou, se eu sou menina, se eu sou menino, né? Esse é o que a lei me garante, né? Por eu ser cidadão, certo? E por isso que tudo isso aí, né, esse conjunto de direitos aí, eles são chamados de direitos humanos ou direitos fundamentais, né? Esses são os direitos que nós temos, direitos humanos e direitos fundamentais. Podemos classificá-los ainda em direitos políticos, sociais e ou civis, né? Essa igualdade que caracteriza a democracia é um sistema de governo e também um modo de vida em que todas as pessoas da sociedade, em conjunto, como administrar e conduzir a vida coletiva, certo? A gente a gente viu aí, né, vai ver um pouquinho mais na frente, que estudamos sobre Grécia, né, que aí onde vai surgir a democracia, né? Então, a democracia ali é um sistema de governo, certo? A gente descobriu aí na unidade passada, né? Então, é um sistema de governo, também é um modo de vida em que todas as pessoas da sociedade, elas decidem em conjunto. Olha, nós, por exemplo, né, aqui no Brasil, nós vivemos em uma democracia. Nós escolhemos, por exemplo, os nossos representantes, né, o nosso aí
governador, prefeito, né, o presidente. Ou seja, nós não vivemos numa ditadura, não vivemos numa monarquia, né? A gente sabe que a monarquia aí ela era regida aí por um rei, né? Por alguém soberano e onde detinha aí todo o controle. Hoje não, hoje nós elegemos quem vai governar aí pela gente, né? Então é uma forma de governo, né? Ou seja, um modo de vida em que todas as pessoas da sociedade decidem em conjunto como administrar e conduzir a vida coletiva. Né? Quando nós elegemos as pessoas adultas, né, que votam, isso é um direito do cidadão brasileiro, é o direito ao voto, é opinar em quem aí ele quer que cuide, né, do Brasil, né, pra gente. Somos nós que escolhemos, certo? Então esse também é um direito, né, que nós temos como cidadão, tá? Nós temos esse direito, direito ao voto, direito a escolher quem vai cuidar aí da nossa sociedade, certo? E aí só que diz o seguinte, se todas as pessoas são iguais, todas têm igualmente o direito de escolher governantes e fazer leis que melhorem a sua vida, certo? Acabei de falar isso, sim, é verdade. Todos temos o direito, com exceções, no caso aqui do Brasil, menores de idade, né? Na verdade, né, são pessoas menores de 16 anos, elas não podem votar, certo? Só acima de 16 anos. Muito bem. É claro que ainda não temos uma sociedade totalmente democrática, né? Pior do que isso, ainda existem países com governantes ditatoriais que decidem tudo sem consultar a população. Nós temos aí alguns países, sim, tá, que eles são aí classificados aí, né, países ditatoriais, onde há um governante, né, e ele que manda, né? No nosso caso aqui no Brasil, não, nós não vivemos assim. Nós vivemos numa democracia, né, e nós opinamos aí em alguns casos, e até em algumas leis, né, que são criadas, e elas aí vão para votação do público, né? E nós temos aí todo esse direito, né? Mas existe aí alguns países que não têm direito, como por exemplo a Coreia do Sul, eu não sei se é essa Coreia do Sul ou a Coreia do Norte, né, que tem aí um imperador e é ele quem governa, né? Então esse país aí, né, não vive numa democracia total, certo? Porque aí o povo ainda está debaixo aí das regras desse ditador, né, desse imperador, certo? Nós falamos aí, né, que como cidadão nós temos aí alguns direitos, mas não apenas direitos. Nós como cidadão também nós temos deveres, certo? E cabe a nós, enquanto membro de uma sociedade, construir, né, a cidadania e a democracia. Isso quer dizer que nós, como cidadão, temos de respeitar todos os direitos das pessoas, né? E exigir que também respeitem o nosso, né? Então, nós temos alguns direitos e também nós temos aí alguns deveres para cumprir com a sociedade, porque quem constrói a sociedade onde vivemos somos nós, né? Por exemplo, se eu vivo em um ambiente onde eu não respeito nada, não respeito ninguém, como que eu vou querer que alguém respeite a mim? Não é verdade? Né? É como se fosse dentro de uma casa, né? Dentro de uma casa onde os filhos não respeitam os pais, né? E não há um respeito dos pais para com os filhos também. Então essa casa vai virar uma bagunça porque ninguém respeita ninguém. Então, quando se fala de democracia,
né, de cidadania é da mesma maneira, né? Os meus direitos, eles têm que ser garantidos, né? Os meus deveres também, né? Eu tenho os direitos e eu também tenho deveres. E essa troca, ela é mútua, certo? Tanto eu tenho que respeitar e cumprir, quanto a outra pessoa. Só que isso muito depende de mim também, né? Ou seja, eu vou receber em troca aquilo que eu dou. Se eu dou respeito, eu recebo respeito, certo? Então, nós temos aí na sociedade direitos e deveres, né? A compreensão do que é cidadania mudou ao longo da história, cada vez englobando mais e mais direito. Isso foi fruto de diversas lutas, de conquistas e avanços. Nós temos aí uma longa história aí, uma longa história mesmo, né, que não caberia o tempo para a gente falar sobre isso, sobre as lutas e conquistas que nós tivemos aí ao longo do tempo. Uma das nossas grandes conquistas aí foi o direito ao voto, né, que nem todo mundo votava, um período bem antigo, falando de Brasil, por exemplo, só os homens votavam, as mulheres não tinham o direito a voto, né, e aí nem todo mundo tinha esse direito, aí vai aí fazer manifestação, luta pelos seus direitos, e aí cada vez mais a gente vai conseguindo espaço, né, e chegamos aí a essa situação, a um nível, né, em que todos nós somos considerados cidadãos. A gente estudou na lição passada que as mulheres, né, não tinham direito, as crianças não tinham direito, né, direito à cidadania, não eram considerados nem cidadão. A gente estudou na lição passada. Mas isso mudou com o tempo, né? A gente foi evoluindo e fomos aí conquistando aí espaços, fomos conquistando direitos. E essa luta, né, que se tem pela conquista, né, de algo, e no caso aí a luta pelos direitos, né, direitos de cidadão, né, e elas acabaram que essas conquistas, elas se tornaram leis, e hoje fazem parte da maioria das constituições do mundo. Tá? E o que é uma Constituição? É um sistema de leis que rege um país, é a lei máxima de um país. A nossa lei aqui máxima é a Constituição Federal, né, criada em 1808, se eu não estou enganada, né? Então, esta lei, a Constituição, lá no artigo 5 e 6 da nossa Constituição, que diz, né, quais são os meus direitos, né, quais são os direitos que a sociedade tem para comigo, como cidadão, que é o direito à vida, direito à saúde, né, direito ao trabalho, direito à moradia, direito ao emprego. É esta lei, né, é esta Constituição que garante os meus direitos. Né? É aquilo que eu disse antes, não quer dizer que eu vou ter com qualidade ou que todo mundo vai ter, mas existe uma lei que me ampara, que diz que eu tenho direito, certo? Então aí é a nossa Constituição e cada país tem a sua Constituição, né? Como eu falei, essa lei, né, hoje faz parte da maioria da Constituição do mundo, da maioria, não é de todos, né? Ou seja, garantindo aí todos esses direitos, né, que eu mencionei. Então, cidadania também engloba aí deveres, né, como eu falei. O cidadão tem responsabilidade enquanto parte integrante de um grande e complexo organismo que é, né, a coletividade, aquilo que eu já mencionei, a nação-estado. Para que tudo isso funcione, todos têm de dar uma sua parcela de contribuição. Somente assim se chega ao objetivo final coletivo, que é o bem comum, né? Ah, mas o que é o bem comum? Tudo que vai beneficiar uma coletividade, um conjunto de pessoas, melhorando a vida de todos. Isso é um bem comum, que não é só para mim, é para todos, é para uma sociedade, é para um grupo de pessoas. Isso é o bem comum. E para que isso aconteça, eu faço a minha parte, né, como cidadão.
aquilo que eu falei, eu tenho que respeitar, né, a opinião do outro, eu tenho que respeitar certas regras, porque nós vivemos em uma sociedade e essa sociedade ela tem regras, né? Então eu tenho que cumpri-la, essas regras, porque se eu não cumpro essas regras, a nossa sociedade ela vira um caos, né? Pior do que já é, né? E nós vivemos certas situações justamente porque existem pessoas que não respeitam, né, os direitos das outras pessoas, né, não cumprem os seus deveres e não respeitam os direitos das outras pessoas. Então, para que nós possamos ter uma sociedade melhor, né, e nos tornar cidadão melhores também, nós temos que aí respeitar o próximo, respeitar as regras que nos foi imposta na sociedade, né? Por exemplo, nós somos livres, né? A Constituição diz que nós somos livres. Eu tenho o direito de ir e vir para onde eu quiser. Só que eu tenho aí algumas regrinhas, né? Para onde eu vou, né? Para alguns lugares eu tenho algumas restrições. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque aquilo está me exigindo. Por exemplo, para mim viajar para fora do país, por exemplo, eu preciso tirar um passaporte. É regra, eu tenho que tirar. Quando eu vou em alguns órgãos públicos, por exemplo, eu tenho que estar vestido adequadamente. É regra. Se eu não me vestir adequadamente, eu não entro naquele ambiente, né? Então, nós vivemos aí numa sociedade que tem regras e às vezes eu necessito cumprir, a grande maioria eu necessito cumprir essas regras para que tudo funcione de forma correta, certo? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia de cidadania, né, que veio lá da Grécia. A gente estudou na unidade passada, né? Você lembra de ter estudado na lição 5 que na Grécia, mais especificamente na cidade de Atenas, nasceu a democracia? Ou seja, a gente viu na unidade passada que Atenas é o berço da democracia, um sistema de governo em que as pessoas consideradas cidadãos escolhiam seus governantes e representantes políticos por meio do voto. Só que lá naquele período não era todo mundo que votava, não é? As mulheres não votavam, certo? Ali era só, né, os poderosos, os grandes proprietários de terras, quem eram considerados cidadão e eram quem votavam. Os imigrantes não votavam ali, então o voto era bem restrito. Só que é a partir daí, né, que surge a democracia e que isso vai refletir até nos dias de hoje, né? Hoje, se nós vivemos em uma democracia, foi reflexo aí do que aconteceu aí nesse período aí bem antigo, certo? Esse sistema foi criado por um legislador chamado Clístenes, que também introduziu na cidade a lei do ostracismo, né? Nós falamos sobre ele, pela qual pessoas indesejáveis podiam ser expulsas caso a maioria do cidadão assim decidisse, certo? Portanto, a grande contribuição ateniense foi criar um sistema de governo em que o conjunto dos cidadãos decidiam os rumos da cidade e não apenas um único rei ou ditador de acordo com a sua vontade. Né? A gente viu tudo isso lá na nossa unidade. Mas aí tem uma pergunta: mas o que era ser cidadão na Grécia Antiga? Como a palavra diz, era o habitante da cidade ou da polis, né, como era denominada as cidades da Grécia Antiga. Cidadão ateniense tinha, portanto, direito político, isto é, ele tinha direito de participar da organização governamental de sua cidade, certo? Fazia isso votando diretamente nas leis propostas para aceitá-las ou rejeitá-las. Como a cidade não era muito grande, era possível reunir todos os cidadãos em uma praça pública, né? E o voto acontecia ali no levantar as mãos. E isso vai mudar ao longo do tempo, certo? Essa aí foi a primeira forma que eles acharam ali, embora voltar, né? Às vezes a gente até faz isso na escola, em outros lugares. A maioria ganha,
né? Então era assim que eles votavam naquele período. Hoje, né, para uma eleição, o mês que vem, se eu não estou enganada, vai haver eleição, né? Costuma ser no mês de outubro, mas devido à situação que estamos passando, né, ficou para o mês que vem, o mês de novembro, né? Então, essa votação ela foi herança daí, né, da Grécia, e também ela foi evoluindo durante um tempo, né? Viu-se aí que o voto estava no levantar as mãos, né? Quem concorda com isso levanta a mão, levantava. Quem não concordava não levantava. E aí a gente foi mudando, a gente passou para o voto, né? Que era escrito, você escrevia, né? E colocava. Hoje há uma eleição assim, ainda no voto escrito, né? Que é para escolher um novo papa, né? Ali se coloca o nome da pessoa e é colocado ali e é retirado para a gente ver quem é o novo papa quando um morre, certo? Mas falando de eleição, e aí foi evoluindo. Há um período antigo, há um tempo atrás, eu, né, não cheguei a votar desta maneira, né, de colocar no papelzinho escrito e colocar na caixinha. Não cheguei a votar dessa forma. Hoje nós temos aí o voto eletrônico, né? Você chega lá na urna, digita, né, os numerozinhos e pronto. E a gente já evoluiu também aí no quesito de votação. Mas essa questão do voto, né, da escolha, surgiu aí também em Atenas, certo? E aí, mas eram todos os habitantes de Atenas que votavam? Você deve lembrar que não é verdade? Muita gente ficava fora desse direito. Por exemplo, as mulheres, os estrangeiros, os escravos, eles não votavam, não eram considerados cidadão, né? Eles não eram considerados cidadão ateniense, né? As mulheres, elas vão passar em um grande período para conquistar aí os seus direitos, não é? Portanto, a democracia ateniense ela era limitada a uma parcela da população, não era para todos, certo? Porque a cidadania não era para todos os habitantes, somente homens nascidos na cidade e sendo livres, esses eram considerados cidadão ateniense, certo? Esse sistema foi aplicado em todas as cidades-estado da própria Grécia ou fundadas, né, por gregos fora da Península Balcânica. Apesar de não ser para todas, a democracia foi uma das mais importantes criações da antiguidade, né, que traz aí um reflexo aí até a gente, certo? Ainda na antiguidade, um outro povo, né, que contribuiu muito para construir esse conceito aí de cidadania, né, para que ele fosse, na verdade, ampliado, foi o povo romano, né? Estudamos também aí, já como na lição 6, né, Roma passou por vários sistemas de governo, né? Ela foi uma monarquia, depois ela se tornou uma república e depois império, certo? Então Roma teve aí a sua parcela de contribuição para, para essa formação aí do conceito aí de cidadania. A sociedade era dividida entre os patrícios, né, que eram os grandes proprietários de terra, os plebeus, que eram considerados estrangeiros, né, entre os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra, certo? Eles eram os considerados estrangeiros, eles eram comerciantes, artesãos, pequenos agricultores. Havia grande quantidade de escravos, mas esses não tinham direito, tá? E aí na Roma, né, apesar das camadas, né, sociais que nós tínhamos lá, apenas os patrícios que eram considerados cidadãos e tinham os direitos políticos e civil, né? E por causa disso,
Muitas lutas ocorreram de plebeus contra patrícios e de escravos contra os seus proprietários para que ganhassem aí os seus direitos. Nós temos aí uma história aí repleta de lutas, né? E essas lutas elas são grande maioria aí para conquistar aí alguma coisa, conquistar a liberdade, conquistar o espaço, né? Então, a nossa história, ela é marcada aí por lutas, né? Lutas e conquistas. E aí você vê que desde a antiguidade o povo já lutava aí por seus direitos, né, para conquistar um espaço na sociedade. As lutas dos plebeus obtiveram algumas ampliações de direito para essa classe social. Eles conseguiram, por exemplo, acesso ao serviço militar, que isso aconteceu lá no século V, né? O direito de eleger representantes no Senado e na Assembleia Romana. Esse representante era chamado de tribunos da plebe, desculpa. Eles também conseguiram eleger representantes políticos. Foi uma conquista que ocorreu quando os plebeus perceberam a importância que tinha Roma, pois era a maioria da população. Então, agora, como eles tinham um representante, esse representante, claro, que ia lutar em favor da sua classe, né? Esses direitos aí que eles conseguiram também, um deles foi o casamento, né, que foi poder casar um plebeu com um patrício, porque era proibido naquele tempo. Esses também foram um direito, né, que eles conseguiram aí. Mas para que isso acontecesse aí, houve rebeliões, né, dos plebeus, muito aí, se rebelaram muito, né, e essas rebeliões elas continuaram existindo por muito tempo, porque apesar dos avanços ainda havia desigualdade na participação política social, ou seja, eles não tinham todos os direitos de cidadania garantidos. Uma grande conquista, por exemplo, foi que as leis romanas favoráveis à plebe fosse escrita. Não era mais algo apenas falado, né? Não era apenas só dito e depois, né, palavras elas se perdem ao vento, né? Aí eles passaram que essas regras, digamos assim, elas passassem a ser escritas. Agora não, agora eu tenho um papel escrito dizendo que isso é meu direito e pronto, e acabou. E isso foi uma grande conquista aí, né, no período aí romano, que os plebeus conseguiram com suas lutas. Muitos direitos conquistados, né, naquele período, naquela época, passaram a fazer parte das leis que chegaram até nós e deram base para a cidadania da atualidade. Tá? Outras lutas ocorreram após o Império Romano desaparecer. E gradativamente a sociedade foram incorporando ideias de que é necessário participação de todos, de modo igual, para a construção da justiça, da democracia e da cidadania. Vejam que a gente conseguiu ver da onde surgiu, né, a democracia. Ela veio lá de Atena, que é o berço da democracia. Só que aí, para que chegasse até os dias de hoje, houve muita luta, houve muita conquista, né? E até nos dias de hoje, né, nós ainda precisamos encarar alguns desafios desta forma para que alguns direitos, né, garantido por lei para gente, para um cidadão, seja realmente garantido. Algumas manifestações aí são realizadas durante ao longo do período, né, desde a antiguidade, né, como a gente viu agora há pouco, né, para que isso realmente se estendesse até os dias de hoje. Bom, a nossa aulinha de hoje foi isso, né, foi um breve resumo do nosso assunto, né, que o tempo não nos permite falar muito, né, mas nós temos uma atividadezinha na página 345 até na página 346. Então, desejo para vocês aí um bom dia, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.